Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6. Hoje é Apocalipse, capítulo 6. Amém. Eu não sei se retorno aqui, pode só aumentar mais um pouquinho? Amém. Apocalipse 6. Eu vou ler tudo, do 1 ao 17, né? Apocalipse capítulo 6, diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão: Venha! E olhei, e diante de mim estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! E olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades, e seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Saudações com a graça e a paz do Senhor. Amém? Já cumprimentou o seu irmão do lado? Boa noite, Jesus te ama. Você sabia disso, você sabia sim, mas é para lembrar de novo que Jesus ama muito você. Amém? Dando continuidade à mensagem do Apocalipse, capítulo 6, agora está entrando realmente a mensagem onde a gente consegue entender melhor o Apocalipse, as profecias, as palavras dos fins dos tempos. Principalmente capítulo 6, dá para a gente saber o tempo em que nós estamos vivendo, né? Porque muita gente fala assim: olha, no fim dos tempos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sim, mas muitas coisas, por exemplo, guerra, fome, peste, sempre aconteceu também. Claro que em proporções diferentes. Mas o capítulo 6, para mim em particular, é onde
eu tenho exatamente a pista, ou seja, a revelação da palavra de Deus, que fala o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, nós temos que saber da referência de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Amém? Sobre selos é o capítulo 6 agora. Sobre as trombetas vai aparecer no capítulo 8. E sobre as taças vai aparecer no capítulo 16. Ou seja, você imagina que essa mesa é na linha do tempo que nós estamos passando aqui, é linha do tempo. O tempo está vindo para cá aqui. E aqui, esse espaço da mesa é a grande tribulação. Amém? Vai ter grande tribulação ou não? Amém? Amém. A grande tribulação, a palavra de Deus fala, é onde o anticristo, a besta e o falso profeta, eles vão trabalhar e eles vão ter autoridade aqui na terra. Durante quanto tempo vai ser? Esse período onde o anticristo, besta e falso profeta vai ter autoridade absoluta aqui na terra. Por quanto tempo vai ser? Coloca para a gente Apocalipse 13, 5. Eu ouvi muita gente aqui falar 3 anos e meio. Amém. Olha, eu tive o prazer de pregar em muitos países e muitas igrejas lá fora. E nenhuma igreja respondeu 3 anos e meio. 99% falou 7 anos. Olha o nível dessa igreja. Amém? O que fala a palavra? Vamos ler juntos? Apocalipse 13, 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Amém. Amém. Mais uma vez, é 42 meses. 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Infelizmente, em todas as teologias, seminários do mundo inteiro, inclusive seminário que eu fiz, teologia que eu fiz, me ensinaram que é 7 anos. Eu não sei de onde eles tiraram esses 7 anos. A Bíblia em nenhum momento fala de 7 anos, amém? Isso é teologia. Irmãos, não vá atrás da teologia. Dá uma chacoalhada do seu irmão do lado. Irmão, você tem que seguir a palavra e não teologia. Tá? É claro que toda a teologia está tudo errado? Não. Mas tem muitas coisas na teologia está errado. Por quê? Na teologia, na etimologia é o seguinte, na origem da palavra, o que quer dizer a palavra teologia? É bom que a gente saiba disso. Teologia, irmãos, é estudo sobre Deus. Logia é estudo, ou seja, no estudo cabe todas as argumentações, teses, teorias, é aceito. Teologia. Teo significa Deus. Logia, estudo sobre Deus. Então, o homem, para estudar Deus, ele coloca a opinião dele. Por isso que na teologia existem teses. Tese não é a verdade, amém? Então, alguém lançou essa tese de que vai ser 7 anos, divididos em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E essa tese pegou, Eu não sei como é que pegou, porque pegou. Mas pegou e na teologia ensina assim. E muitos pastores, eu era um deles, ninguém é perfeito. Eu era um deles, eu também achava que era 7 anos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre milênio no capítulo 20. Capítulo 20 fala sobre milênio. Mas aqui pela palavra, em ordem das coisas, o milênio é depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós estamos vivendo aqui, logo logo vai vir a grande tribulação, e depois da grande tribulação vai ter milênio. Milênio. Então, o que acontece? Inclusive, eu estava fazendo o pós-graduação, quer dizer, o mestrado em teologia. Eu não me formei em mestrado. Por quê? Para você se formar em mestrado, ter diploma de teologia de mestrado em divindade, você tem que defender uma tese. Todo mestrado é assim, né? Você tem que defender uma tese. O mais engraçado, irmãos,
tese, você tem que escrever uma coisa nova, não uma coisa que já existe. Ou seja, se você escrever o que está escrito na Bíblia, o professor não aceita aquela tese. Fala, olha, isso já tem na Bíblia, eu quero que você pense em outra coisa. Olha que absurdo, mas é assim mesmo. É assim que funciona. Por isso que quando a gente foi aprender sobre milênio na faculdade de teologia, eles ensinam assim, olha, não que eles ensinam, olha, o milênio, a Bíblia fala que depois da grande tribulação vai ter milênio. Não, eles não ensinam assim. O professor chega na aula de teologia e fala assim, olha, é o seguinte, hoje a gente vai estudar sobre milênio, ok? Ok, aí todo mundo ok, os futuros pastores, ok. Aí ele fala assim, olha, eu vou apresentar um livro que fala sobre o milênio, o pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Que cargas d'água é essa? O que é isso? O que é isso? Que na teologia, eles falam pré-milenista, ou seja, a grande tribulação vai acontecer antes do milênio, pré-milênio. Sabe por quê? Teve um maluco aí na história, isso é no mundo inteiro, tá? É igual. Teve um maluco que falou, olha, para mim, ele tinha que defender uma tese nova, senão o professor não ia aceitar. Acho que é pós-milênio. Então, existe pré-milênio, pós-milênio. Então, ele lançou uma tese dizendo que a grande tribulação vai acontecer depois do milênio. E os professores aceitaram, existe essa tese aí. Isso é verdade do Senhor? Não, esses malucos ficam fazendo isso o tempo todo. Um monte de livro, pilha de livro, e fica fazendo isso. Então existe pré-milenismo e pós-milenismo. Aí um outro maluco, mais doido da cabeça, ele defendeu uma tese dizendo amilenismo. O que quer dizer isso? Para mim não vai existir milênio. Ele simplesmente tirou da Bíblia o milênio. Então ele lançou uma tese nova, de que para mim não vai existir esse negócio de milênio não. Isso é coisa do diabo, não é isso? Está escrito aqui, irmãos. Só que na logia, na faculdade, na teologia, é assim que funciona. Por isso que, infelizmente, eu fui um deles, a gente ensinava teologia na igreja. Por isso que a gente ficava cego da palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, é a verdade do Senhor, amém? Dá uma chacoalhada do seu irmão, irmão, a Bíblia é a verdade do Senhor, é a verdade do Senhor. Se eu começar falando aqui de que milênio não existe, eu estou falando a verdade do Senhor ou não? Isso é mentira, não é isso? É mentira, não é isso? Se eu começar a falar mentira, o Espírito Santo vai participar aqui? Não. O Espírito Santo fala assim, se você continuar falando, eu vou embora, não é meu lugar aqui. O Espírito Santo fala, não tem nada a ver comigo. Ele vai embora. Ele vai embora. Tem muitos lugares que é pregado e o Espírito Santo não participa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que pregar a palavra de Deus e mostrar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, amém? Mas voltando a isso, tem muita coisa, não sei se eu vou conseguir terminar hoje isso aí. Então, existe o tempo dos selos. Selos é aqui. Nós estamos vivendo na linha do tempo os selos. Até aqui são 6 selos. Porque o 7º selo é a nossa pista, porque é onde vai começar a trombeta. As 7 trombetas durante a grande tribulação. Inclusive, se os irmãos verem, no Apocalipse capítulo 6, só fala até 6º selo. O 7º selo não fala, mas eu vou adiantar rapidinho. No capítulo 8, verso 1, isso a gente vai ver no capítulo 8, mas só para adiantar, para a gente entender, para ter uma visão panorâmica. Vamos ler juntos? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. 2. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Ou seja, lá no céu, quando abriu o 7º selo,
foi dada 7 trombetas para dar continuidade em 7 trombetas. Isso já é durante grande tribulação, é o que a gente vai ver nas próximas semanas, ok? Então, por enquanto, a gente vai ver 6 selos, ou seja, os 6 selos, até o 6º selo indica que é chegada a grande tribulação. Inclusive, esse dia que vai começar a grande tribulação, vai ter um sinal no sol, na lua e nas estrelas. É o que fala no livro de Mateus, no livro de Lucas. Vamos ver no livro de Lucas primeiro, Lucas 21. Lucas 21, verso 25. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém. Qual é o principal sinal que vai acontecer? Vai acontecer da volta de Jesus. É um sinal no sol, na lua e nas estrelas, né? Verso 25, não é isso? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Exatamente esse é o ponto mais importante. É o dia que começa a grande tribulação. Amém? Então é importante a gente saber esse tempo da grande tribulação. Eu já vou adiantar no capítulo 6, voltando a Apocalipse 6, eu vou ler o verso 12. Capítulo 6, verso 12, eu vou ler. Diz assim: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Amém? Isso lembra o quê? Aquele versículo de Lucas que a gente leu agora há pouco, não é isso? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Verso 13, continuando aqui. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caindo da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Ou seja, o que falava no livro de Lucas, está falando aqui. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Quem está entendendo? Amém? Vamos ver no livro de Mateus 24 também. Mateus. Se a gente entender esses detalhes, o Apocalipse fica muito fácil. Eu vou ler 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Sim. Aí antes disso, no 23, né, antes da grande tribulação, se então alguém disser, venha, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui a palavra de Deus fala sobre a segunda trombeta também. A volta de Jesus é 2 vezes, amém? O primeiro aqui, no sinal no sol, na lua, nas estrelas. E depois dessa grande tribulação, Jesus vai voltar na 7ª trombeta também. Mas voltando no livro de Apocalipse 6, a gente leu o verso 12 e 13, né? O 6º selo, houve o sinal no sol, nas estrelas e nas outras coisas. O importante que a gente tem que ver é o 5º selo. Vamos ver verso 9. Eu estou fazendo tudo o contrário, mas fica mais fácil entender assim. Verso 9 em diante. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu que esperassem, e cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Amém. Um dos grandes sinais que vai acontecer antes de sinal no sol, na lua e nas estrelas, e aconteceu o quê? A martirização, o mártir, por causa da palavra de Deus. As pessoas seriam mortas por causa da palavra do Senhor. Pessoas martirizadas por causa do evangelho do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Né? Eu vi no verso 9, né? Vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Na realidade, o 5º selo já foi aberto há alguns anos, não muitos anos, alguns anos, na nossa geração. Na nossa geração. Inclusive, mais ou menos 10, 15 anos atrás, quando a gente estava orando, uns 15 anos atrás, Deus já tinha falado: olha, já foi aberto o 5º selo. E mais ou menos uns 15 anos atrás a gente não sabia, porque esses sinais não estavam acontecendo. Mas lá pelo 2010, 10 anos atrás, 2011, 12, 13, 14, os irmãos viram a matança que estava acontecendo principalmente na África, na Indonésia e principalmente no mundo árabe. No mundo árabe. Existe uma estatística que em 2014, a gente estava acompanhando isso também, por ano estavam matando no mundo árabe, onde tem religião muçulmana, em torno de 140 a 150 mil cristãos por ano. Estavam matando, inclusive os irmãos lembram, no YouTube, no Facebook, estavam mostrando até vídeo de pessoas sendo mortas, não é isso? Por quê? Na história da humanidade, nunca aconteceu dessa forma em tão grande número de irmãos. Inclusive, no WhatsApp, no Facebook, o pessoal colocava esses vídeos para a gente levantar um clamor pela vida deles, não foi isso? Os irmãos lembram isso? Uns 3, 4, 5 anos atrás aconteceu muito isso. Inclusive, naquela época, eu alertei a igreja dizendo: não orem para que não aconteça isso. Por quê? Está se cumprindo a palavra de Deus, é a vontade de Deus, Deus está permitindo que aconteça isso. E como é que a gente estava orando naquela época? Senhor, sim, consola os familiares, Senhor. Claro, a perda de um ente querido é doloroso, sim, é doloroso. Mas consola os familiares, Senhor, mas seja feita somente a tua vontade. Se aquela matança não é da sua vontade, Senhor, nós repreendemos que não aconteça mais. Mas se é da sua vontade, se é o cumprimento da palavra de Deus que está acontecendo, que seja feita a sua vontade. Até porque as pessoas que são martirizadas, que morrem por causa da palavra do Senhor, o galardão no reino de Deus é muito grande, mas muito grande mesmo. Amém?
Então, eles estavam sendo martirizados. E eu lembro também no verso 10, aqui fala assim: eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Senhor, até quando vai acontecer essa matança? Tinha muitas igrejas levantando clamor para parar essa matança, amém? Se bem que hoje, 2020, está diminuindo, ainda tem no mundo, lá na Indonésia, os países árabes da África e no Oriente Médio, está acontecendo ainda caso de matança aos cristãos. Está acontecendo ainda, mas o número já caiu bastante. O gráfico que tinha subido, agora está descendo. Ou seja, está terminando o 5º selo agora. Nós estamos vivendo esse tempo agora. Porque os anteriores até o 4º selo, na realidade, indica tempo. Tempo. Muita gente está interpretando de várias formas. Eu vou ler rapidamente, só para não passar em branco. Eu vou ler a partir do 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Amém. O que quer dizer isso? Aqui aparecem 4 cavaleiros, amém? 4 cavalos de cores diferentes e 4 cavaleiros que são quem? Quem são os cavaleiros aqui? Os cavalos são os cavalos. Quem estava montado no cavalo? Hein? Alguém sabe dizer não? Sabe por que eu estou perguntando isso? Aqui tem cavalo branco, cavalo branco no verso 2, cavalo vermelho no verso 4, cavalo... Cadê? Sumiu o terceiro cavalo aqui. Cadê o terceiro? Branco, vermelho, preto no verso 5, sim. O verso 8, amarelo, amém? São 4 cavalos, branco, vermelho, preto e malhado, né? Amarelo, amém? São 4 cavalos. Sabe por quê? Esse primeiro cavalo é branco e muita gente está dizendo que é Jesus montado nesse cavalo. Por quê? No capítulo 19... aparece Jesus vindo montado no cavalo branco, sim. Mas não é o mesmo, é diferente. Vamos ver rapidamente no Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Quem é esse aí? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Amém? Então, no capítulo 19, é outro cavalo branco e o cavaleiro é Jesus. É outra coisa. Mas no capítulo 6, voltando ao capítulo 6, apesar de que está escrito o cavalo branco, aqui são os anjos. São os seres viventes anjos. Por quê? Esses 4 cavalos, branco, vermelho, preto e malhado, aparece no livro de Zacarias, capítulo 6. Vamos ver Zacarias no Antigo Testamento, antes de Malaquias, que é o último. Zacarias, capítulo 6, fala sobre esses 4 cavalos. Zacarias 6, a partir do 1, eu vou estar lendo. Todos acharam? Zacarias 6, 1 em diante, diz assim: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que estava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus
que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. E aí vai. São 4 espíritos do céu. 4 espíritos que são anjos. São anjos que saíram na voz de comando do nosso Senhor Jesus. Eles saíram para que o que Deus planejou aconteça nesse fim dos tempos. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Sim? Quem está no controle é o nosso Senhor Jesus. Então esses 4 cavalos, branco, vermelho, preto e malhado, o amarelo, são os 4 anjos que, conforme a época que estava vindo, aconteceram as coisas aqui na terra. Então, mas resumindo, sabe por quê? Se você começar a ver, voltando no capítulo 6 de Apocalipse, se você começar a analisar, o primeiro anjo saiu com um arco, estava uma coroa, né, determinada a vencer. É que muitas pessoas começam a interpretar isso e acabam se perdendo por causa disso. Sim, pode interpretar ou não, mas nós temos que entender o seguinte: o Novo Testamento é a verdade do Senhor, amém? Não é a sombra como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a sombra, você tinha que interpretar. O Novo Testamento é a verdade não precisa interpretar, é do jeito que está escrito. Então, por exemplo, aqui, no verso 2, né? Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalcava como vencedor determinado a vencer. Ok. Então o que estava acontecendo? Eu não sei quando aconteceu isso, mas aconteceu muitos centenas de anos atrás, já aconteceu isso. Porque se nós estamos vivendo o 5º selo e o 6º selo está vindo, então o primeiro selo já foi muitos anos atrás. Naquele tempo, o anjo com a coroa significa autoridade, não é isso? Autoridade. Com autoridade veio com arco. É interessante que aqui não fala que estava com arco e flecha, é só arco, mas determinado a vencer. Então já estava começando a se cumprir o fim dos tempos a partir dos anjos que foram enviados pelo Senhor, abrindo-se o selo do Senhor, o tempo do Senhor. Agora, o que o anjo estava fazendo, só com arco, com a coroa, fazendo o quê? Não sei. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Só isso que a gente tem. Irmão, é só essa informação que tem. E o que a gente faz? Nada. Amém. Entendeu? Eu estou falando isso porque tem muitas teorias e interpretações acerca disso. E tem gente perdendo tempo com isso. Isso já foi, irmão. Já foi, irmão. E não faz muita diferença para nós hoje. O mais importante que aconteceu isso, nós estamos vivendo o 5º selo e o 6º selo vai vir. E nós temos que nos preparar como noiva de Jesus. E não ficar lá atrás, o que aconteceu, o que era aquilo lá. Não. Amém? Verso 3. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Amém. Amém. É só essa informação que a gente tem, tá? Verso 3 e o 4. Então, o 2º cavaleiro, o 2º anjo, saiu o cavalo vermelho. Por que era vermelho? Tem muita gente falando, porque é sangue. Pode ser, pode não ser, que diferença faz para a gente? Amém? Era vermelho. Tinha poder para tirar a paz da terra. Então, em algum determinado momento da história, tirou a paz da terra dos homens. É isso que aconteceu. E fazer que os homens se matassem uns aos outros. Sim, fez com que um matasse os outros, amém? E ainda continua, amém? Porque não foi cancelado lá. Então continua matando até os dias de hoje. E lhe foi dada uma grande espada. O anjo saiu com a espada. Eu creio que naquela época não tinha arma de fogo. Se matava pela espada. Então ele simbolizava, e as pessoas com espada matavam um ao outro. Amém? Eu vejo assim. Agora, outras pessoas têm falado, olha, espada é palavra de Deus. Então, você pode interpretar assim, também não é pecado. Pode interpretar. Mas é alguma coisa que aconteceu. O que não pode
tentar interpretar, não, eu estou certo, você está errado, não. Para nós hoje, faz diferença se aquilo representa a palavra de Deus ou espada que matava. Aqui, eu particularmente, eu creio que era para matar, porque aqui diz que deu poder para matar uns aos outros, amém? E foi, 5. 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalo tinha na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Amém. Esse terceiro, muitos pastores do mundo todo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, na Europa, cada um está falando de uma forma. Eu não quero defender minha tese aqui, não. Eu não estou aqui para defender a tese. Primeiro, eu vejo que se você olhar o grande desenho, às vezes se você vê só o versículo, não dá para enxergar. Mas se você vê o desenho todo, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, e o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo, ele acontece na ordem cronológica, amém? Na ordem do tempo, não é isso? Ele está indicando o tempo. Então, se o segundo foi aquele cavaleiro que estava matando a espada, isso, aquilo todo, isso eu creio que seja na Primeira Guerra Mundial, ou um pouco antes disso. Depois veio a era industrial comercial. E essa balança, eu particularmente, é opinião minha, tá? É balança de você vender as coisas, trigo, cevada, colocar para vender. Agora, tem pastores que interpretam dizendo: não, balança é julgamento, é juízo do Senhor, já veio como julgar. Pode ser ou pode não ser. Mas eu fico imaginando, isso aconteceu há muitos anos atrás, por que já veio para julgar as pessoas? Amém? Aí cada um, mas eu vejo, a balança representa a era do comércio, de balança, de negociações, porque aqui fala 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem azeite e o vinho. Por causa desse versículo, não danifique azeite e vinho, muitos pastores e igrejas se dividiram por causa disso, cada um defendendo sua teoria. O que eu acho? Não sei. Para mim era industrial. Mantenha azeite e vinho, é importante. Claro, outros faziam interpretação, olha, havia julgamento, porque nós vivemos o trigo e cevada, é o nosso trivial, é nosso básico. Então Deus está julgando nossa vida ao básico. Agora, não danifique azeite e vinho. Azeite é unção e o vinho representa sangue de Jesus, e aquele que tem marca de Jesus poderia ser ou não, amém? O que eu estou querendo dizer, se o Espírito Santo falou com você para interpretar dessa forma, ok. Se isso vem para edificar, ok. O que a gente não pode falar, mas eu ouvi diferente, ele está errado, ele está certo. Não. Se Deus falou para você que a balança é de julgamento, que o trigo e cevada são nossas vidas, é o trivial, é o básico, depois o azeite é aquele que tem unção, e o vinho é aquele que tem sangue de Jesus, para mim não faz diferença nenhuma. Agora, eu particularmente, eu acho que é simplesmente para mostrar que época era essa. Época que pessoas começaram a comercializar isso, aquilo, Para mim veio assim, então eu interpreto dessa forma. Mas o mais importante é que são coisas que passaram para indicar o tempo, o avanço do tempo para chegar onde nós estamos aqui hoje. Amém? Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades, e seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Amém. E aqui de novo, diz que veio para matar 1/4 da terra. Aqui eu tenho certeza que foi época de, não sei se foi Primeira Guerra, Segunda Guerra, não sei.
Aqui, pelo jeito, foi matar pela espada, pela fome e por pragas, e por meio de animais selvagens da terra. Nós estamos passando agora por Covid, né? É uma praga isso aí, né? Amém? Uma praga. Mas antigamente também tinha pragas que mataram milhões de pessoas na história, a gente sabe disso, né? E aconteceu, claro que naquela época era separados, regiões separadas. Na Europa, a gripe espanhola, por exemplo, foi só na Espanha, não foi na Itália. Quer dizer, foram setorizados, né? Setorizados. Só que hoje esse Covid veio para o mundo inteiro. É como a gente já falou da outra vez, isso é estratégia do inimigo, inclusive Deus está permitindo, porque nós estamos vivendo o tempo de escassez aqui. Isso eu já vou falar um pouco mais sobre isso agora, para falar do 5º e 6º selo. Então, até quando o irmão vai ler no capítulo 6, do 1º até o 4º selo, se é mensagem espiritual, é mensagem literal, não faz muita diferença, porque foram coisas que passaram já para chegar no 5º selo, que nós estamos vivendo o 5º selo. Uma coisa é certeza, o 5º selo já está terminando. O 5º selo, quantos anos falta para terminar, não sei, mas que está terminando o 5º selo é certeza absoluta, porque a matança chegou no auge em 2014 e 2015, 5, 6 anos atrás. A gente está vendo isso pela história. Nunca houve isso na história da humanidade, e aconteceu 5, 6 anos atrás. Começou 7, 8, 9 anos atrás, e agora está diminuindo. Ainda tem matança. Até quando vai acontecer essa matança? Até completar o número. Irmãos, Deus trabalha com números. Por exemplo, tem 144 mil noivas de Jesus lá no 3º céu. É os que vão entrar na cerimônia de casamento do Cordeiro, que vão cantar uma canção nova, são as primícias do Cordeiro. Isso é um grupo seleto de noiva de Jesus lá no 3º céu. Amém? E fora dessa salão de casamento do Cordeiro, fora isso, no 3º céu vai ter muita gente? Sim, tem muita gente. E fora da cidade santa, 3º céu, tem muita gente? Tem mais gente ainda. Amém? É isso que a Bíblia sempre fala, tem 1º céu, 2º céu, 3º céu. E lá no 3º céu tem várias camadas, e das várias camadas lá em cima, perto do trono de autoridade, tem onde tem um casamento do Cordeiro. Ali entra 144 mil. Agora tem algumas religiões que falam que só 144 mil vai ser salvo. Olha que absurdo. Só no Brasil tem quase 100 milhões de evangélicos salvos. Só no Brasil já estourou umas 8 vezes, né? Só agora, os que estão vivos, né? Fora os que morreram. Não, então, não é só 144 mil que vai ser salvo. 144 mil é o número de noiva de Jesus que vão participar do casamento do Cordeiro. Só que na realidade isso a gente vai ver lá no capítulo 14, fala sobre isso. Então espera um pouquinho, tenha mais calma. A gente vai falar mais detalhes sobre isso. Quem vai ter o privilégio de cantar a canção nova do Senhor? Somente 144 mil vai poder cantar. Mas antes disso, no próximo capítulo, na semana que vem, eu vou falar sobre outros 144 mil judeus, que são outros grupo de 144 mil que a gente vai ver. Ok? Mas o mais importante aqui, nós estamos vivendo final dos tempos aqui, está terminando, o número de mártires que estão morrendo pelo Evangelho está caindo. Eu não sei quantos faltam para completar o número, eu só sei de uma coisa: quando terminar de completar, irmão, vai abrir o 6º selo. Aí é a grande tribulação, aí é o primeiro arrebatamento, somente noivas vão subir. Aí é quando Jesus volta, é a primeira volta de Jesus como ladrão. Vai vir como ladrão. Porque a segunda ele vai ver na 7ª trombeta. A palavra de Deus fala que na 7ª trombeta todo mundo vai ver. Os irmãos estão percebendo 2 voltas diferentes, não é isso? Porque antigamente na teologia falam, não, é 7 anos esse negócio aí. E antes de acontecer toda a igreja vai subir. Seria maravilha, né? Só que a Bíblia não fala assim. Amém?
Existem duas formas da volta de Jesus. Vamos ver a primeira e a segunda em Tessalonicenses. Primeiro eu vou ver 1 Tessalonicenses 5, verso 1. 1 a 3. 1 Tessalonicenses 5, 1 em diante, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém. Por enquanto até aí. Os irmãos estão percebendo? A palavra de Deus está dizendo assim, irmãos, quanto ao tempos e época não precisamos escrever, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Por que aqui está escrito esse termo? Por que Deus escreveu aqui como ladrão à noite? Por quê? Porque vai vir sem avisar. E muitos não estão sabendo que vai vir. Você sabe quando você acorda de manhã, você sai assim na porta, o vizinho fala: você ficou sabendo, entrou ladrão à noite nessa casa. Não é assim? Não é assim? Porque o ladrão vem sem avisar, irmão. Você já viu o ladrão ligar para... quem mora aí? Ah, dona Cristina mora aí? Sabe o que é? Eu sou ladrão. E é só para avisar que hoje à noite eu vou na sua casa, 3h30. Se atrasar muito, se tiver trânsito, 4 horas da manhã eu vou chegar na sua casa, vou assaltar a sua casa. Alguém faz isso? O cara que fala isso tem que ser expulso do sindicato dos ladrões, né? Não serve para ser ladrão. Não pode andar com carteirinha de ladrão. Amém? Ou seja, o ladrão vem sem avisar, sem ninguém nem perceber muitas vezes. Ninguém percebe que veio. Ah, teve ladrão aí. Ou seja, só alguns vão perceber. A maioria nem vai perceber que veio. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus vai voltar como ladrão à noite. Amém? Então esse primeiro assim. Quando, verso 3. Quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Olha que maravilha. Quem está entendendo isso? Ou seja, esse dia que Jesus vai voltar, a primeira, para pegar somente as noivas, as primícias, como ladrão à noite, isso vai ser anunciado ou não? Vai vir de repente, né? De repente, quando vai vir? Quando as pessoas disserem o quê? Paz e segurança, não é isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos vivendo perto daqui, não? Estamos, amém? A gente está vivendo paz e segurança, não? Hoje. Os irmãos estão entendendo por quê? Para poder vir a paz e segurança, esse tempo que antecede paz e segurança, não pode ser de paz e segurança, é o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Estão entendendo? Onde falta paz e segurança é agora. É um cenário perfeito para acontecer paz e segurança aqui. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Normalmente eu estou falando assim, mundo todo. Quando é que a gente vai poder dizer, agora nós estamos em paz? O que tem que acontecer para acontecer isso? Esse Covid tem que ser controlado, sei lá, vacina, se é da China, da Mongólia, sei lá. Vai chegar uma hora, de repente, isso vai ser controlado. É muito fácil isso na realidade. E a segurança, o que dá segurança para as pessoas do mundo inteiro? Não somente nós cristãos, que a maioria também. O que dá segurança para as pessoas do mundo inteiro? Eles estão correndo atrás do quê? O dia inteiro, para ter o quê? Dinheiro. Não é isso? Se todas as pessoas... Hoje, qual é a população mundial hoje? 7 bilhões e meio, mais ou menos. Se todas as pessoas no mundo todo... Se caísse na conta deles R$1 milhão a todo mundo, será que todo mundo vai ficar satisfeito? Não, você não quer 1 milhão?
Então tem 7 aqui que não quer, então vai entrar na minha conta. Não. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que traz a segurança muitas vezes é dinheiro no banco, dinheiro na sua conta. Isso quer dizer, vai ter um período aqui, nos próximos meses, anos agora, não falta muito tempo, vai ter um tempo que as pessoas do mundo inteiro vão dizer: agora nós estamos vivendo paz e segurança. E quem vai trazer essa paz e segurança? Alguém que vai começar a dominar aqui, porque ele tem que preparar o terreno dele, não é isso? Quem é? O anticristo, a besta e o falso profeta. Onde está todo o dinheiro do mundo hoje? Quem é o dono do ouro e da prata neste mundo? É Jesus, não é isso? Mas infelizmente, onde está todo o dinheiro do mundo hoje? Vocês já viram crise no mundo inteiro? Generalizada? Isso quer dizer o quê? Está faltando dinheiro para todo mundo, não é isso? Quer dizer que o dinheiro evaporou, sumiu? O dinheiro sumiu no mundo, não? Isso quer dizer o quê? Alguém está segurando o dinheiro, não é isso? E quem está segurando o dinheiro? Coloca Isaías 45, 3. Isaías 45, 3. Todos acharam? Vamos ler juntos em voz alta? Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas. Vamos ler junto? Sabe ler, né? Mano, peraí, vamos ler de novo. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que o convoca pelo nome. Amém. Isso quer dizer o quê? Inclusive faz tempo que eu não falo sobre finanças. Mês de dezembro eu vou falar muito sobre finanças, ok? Nós temos que aprender finanças. Às vezes eu falo para os meus colegas pastores, tem gente que fica pedindo dinheiro. Irmão, pastor não é mendigo para ficar pedindo dinheiro. Tem que ensinar a prosperar, é diferente. Então, darei a você o quê? Tesouros das trevas. Onde estão as trevas? Onde estão os tesouros agora? Na luz que somos filhos de Deus? E está certo isso? Primeiro que está errado, porque os filhos de Deus, que somos a luz do mundo, não está sabendo prosperar, irmãos. O crente ainda tem que aprender a prosperar, infelizmente. Dizem que o crente, ele atravessa a piscina com um sorrisal na mão e não derrete, né? Não abre de jeito, né? Você sabe que é sorrisal, né? Amém. Darei a você o tesouro das trevas, riquezas armazenadas aonde? Em locais. Esse local secreto é do Senhor? São sociedades secretas deste mundo. São as maçonarias deste mundo. Mas o Filho de Deus que obedece ao mandamento, eu darei o tesouro que está lá. Eu darei riqueza armazenada em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Na realidade, Deus está no controle, mas está permitindo acontecer isso, porque os filhos de Deus não estão sabendo resgatar esse dinheiro. Segundo, que a realidade hoje, o dinheiro que está preso hoje, está na mão de quem? Está na mão das trevas. Onde o anticristo e o falso profeta, a besta, eles vão soltar dinheiro de uma forma que a economia do mundo vai melhorar em 1 ano, 2 anos no máximo, sei lá. Se começar a soltar dinheiro, a economia continua rodando. Ou seja, hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, qual é o resultado que trouxe a pandemia? Morte de muita gente também, sim, que tirou a paz de todo mundo e tirou o dinheiro de todo mundo, não é isso? Não é isso? Vocês já viram tantas lojas fechadas, aluga-se, vende-se? Tanto desemprego? Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Ou seja, é um cenário perfeito agora para o anticristo e a besta trazer solução aqui. Estão percebendo? Então fica atento no noticiário. O anticristo, a besta, vai trazer a solução para este mundo. Por enquanto, por um tempo. Se esse tempo vai ser de 3 anos e meio, não sei.
Mas por um tempo, eles vão trazer a solução. Vai solucionar a economia. Vai solucionar problema de vírus, peste, vai solucionar tudo. Logo, logo, irmãos, vai chegar uma hora, agora a minha opinião, eu vou fechar a Bíblia porque é minha opinião, tá? Na minha opinião, até o final do ano que vem a gente vai ver que a economia vai começar a melhorar muito. Opa, então está acontecendo. Quanto tempo vai demorar para o mundo inteiro entrar em paz e segurança? Não sei, talvez mais 1 ano, mais 2 anos. Quando acontecer isso, o mundo todo dizer, agora nós estamos em paz e segurança. É onde vai vir de repente a grande tribulação. E nós estamos vivendo esse tempo agora. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? É exatamente isso que está acontecendo. Então, nós temos que nos atentar ao 5º e o 6º selo. Nós estamos terminando o 5º selo em preparação ao 6º selo. E nesse ínterim, entre 5º e 6º selo, vai terminar esse tempo de tribulação que nós estamos vivendo, pequena tribulação, onde não tem paz e segurança. E o Salvador da pátria, o anticristo, a besta, o Salvador da pátria, vai trazer a solução da economia e da peste. E o mundo vai viver um tempo de paz e segurança. É onde a Bíblia fala que vai vir a apostasia. O que é a apostasia? É negar a fé. Será que os cristãos vão continuar seguindo ao Senhor? Vai vir clamar ao Senhor se tem dinheiro no bolso, sem doença, paz e segurança e muito dinheiro no bolso? Será que vai continuar lotando as igrejas? Porque tem caixinha de oração, irmão. Eu não li caixinha de oração aqui. Mas 90% eu te garanto, é por causa de finanças, tá? E se a finança for resolvida, você vai manter a fé? É onde vai vir de repente. É onde nós temos que continuar clamando mais ainda. Se vier agora, logo logo, dentro de poucos anos vai vir tempo de paz e segurança, é onde a gente tem que ficar mais atento e nós nos prepararmos como noiva de Jesus neste tempo, para você ser arrebatado no primeiro arrebatamento, ou você quer ser arrebatado no segundo. Porque aqui é selo, aqui são trombetas e taças, vai acontecer aqui, tá? Trombetas e taças vai acontecer durante a grande tribulação, porque isso a gente vai ver o que vai acontecer. Então tem 7 trombetas, vai acontecer 6 trombetas, a gente vai ver 6, e a 7ª trombeta fica no aguardo. E quando acontece 7 taças, depois no último dia, na 7ª trombeta, Jesus volta. O pessoal está desesperado, atrasou, vai devagar. É que eu estou tentando falar devagar, quando a gente fica empolgado. É que a pastora está traduzindo em coreano. Então quando eu vou rápido, de repente ela faz a pregação dela. Aí quem está ouvindo em coreano pode sair uma outra pregação. Porque se perdeu já. Então, mais uma vez, eu vou falar devagar. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, terminando o 5º selo, estamos vivendo o tempo de tribulação agora, onde não tem nem paz e segurança. E o anticristo, a besta, o falso profeta, vai trazer paz e segurança, onde a destruição virá de repente e somente as noivas vão subir. Então nesse dia, vai ter sinal no sol, na lua e nas estrelas. Ou seja, vai acontecer grande terremoto. Grande terremoto. Capítulo 6. 6:14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Irmãos, o terremoto foi tão grande, de uma magnitude, que removeu ilhas, montanhas e ilhas. Isso é um terremoto gigantesco. E os irmãos sabem que terremoto causa o quê? Se tem terremoto na terra, dentro do mar pode acontecer terremoto?
Dentro do mar mesmo, existem montanhas dentro do mar. Que a profundidade do mar também chega a quase 6.000 metros. E terremoto no mar causa o quê? Causa tsunami. Causa tsunami. Então, as cidades litorâneas vão ser engolidas. Alguém assistiu aquele filme 2010, antigo? Nossa, naquela época, foi bem antes de 2010, quando eu assisti filme, nossa, os caras sabem exatamente o que vai acontecer. É daquele jeito, sim. Daquele jeito. Ah, 2012. Pastor não erra, pastor falha. Desculpe a minha falha. 2012. Bem lembrado, 2012. Esse filme 2012 é importante assistir também. Acho que para a gente ter uma noção. Inclusive, vocês viram, naquele. Quer dizer, eu não estou aqui para falar de filme, mas naquele filme, para entrar na nave, para você se salvar, quanto era o ingresso? 2 bilhões de dólares, não é isso? É mais ou menos 10 mil talentos. 2 bilhões de dólares é quase 10 mil talentos. Os irmãos estão entendendo? É quanto vale uma vida. A palavra de Deus fala: eu te perdoei 10 mil talentos, vai perdoar 100 denários, não é isso? No filme fala sobre isso. Por que de repente eles falam 2 bilhões de dólares? Eu comecei a fazer cálculo, é 10 mil talentos. Então, o que é? Tem muita mensagem espiritual também. Então, o mais importante, o primeiro arrebatamento é somente noiva de Jesus. Isso a gente vai ver no capítulo 14, que somente quem se preparou como noiva, ele vem como ladrão só para levar as noivas de Jesus embora. Amém? Aqueles que não subiram como noiva de Jesus, não forem arrebatados, ou vão morrer no terremoto, ou vai ficar para a grande tribulação. É o que a Bíblia fala. Aí terminando na 7ª trombeta, vai ter outro arrebatamento. Aí sim, daqueles que passaram por grande tribulação, vai ser arrebatado no 7ª trombeta. É o que a gente vai ver no capítulo 7 também. E a gente vai ver também rapidamente agora, 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. O maior desafio é falar devagar. Semana retrasada a gente foi na nossa igreja lá de Jarinô, e o pastor Heber pregou lá. Se você visse ele pregar lá, sabendo que não tem tradução, parecia uma metralhadora, foi embora. Não tem tradução, né? Mas 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Isso é a 7ª trombeta. Pois dada a voz do arcanjo, da trombeta, ressoar da trombeta de Deus, esse que fala no 16, é a 7ª trombeta, é o 2º arrebatamento. Por quê? Aqui ele fala assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses mortos em Cristo? Se nós morremos hoje, nesse tempo aqui, hoje, o que acontece com a gente hoje? O que acontece com a gente? A gente é arrebatado na hora. O anjo vem buscar. O anjo vem buscar, arrebatado na hora. E aquele que não creu em Cristo Jesus, os demônios vêm buscar para levar para o abismo. Por isso que inclusive a pessoa, às vezes algumas horas ou alguns dias antes de morrer, a visão começa a abrir, ele sabe quem está vindo buscar. Então só de você ver a pessoa, a expressão do rosto no caixão, dá para saber se foram os anjos que levaram, se foi o demônio que levou. Dá para saber. Dá para saber. Amém, Francisco? A gente viu semana passada, né? Amém. E outra. E, inclusive, depois disso, várias vezes a gente viu a Carol lá em cima. Está passando um perrengue, ela está fazendo libertação lá, mas está bem lá. Amém? Então, o que acontece?
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que quer dizer isso? Durante essa grande tribulação, aqueles que são filhos de Deus, que não recebeu a marca da besta aqui, ou aqueles que foram deixados para trás, que ficarem aqui e morrerem aqui sem receber a marca, eles têm salvação ou não? Sem receber a marca da besta. Sim, porque o mandamento é não receba a marca da besta, amém? Só que nesse período, a pessoa que morreu nesse período, o que acontece? Os anjos vêm buscar ele? Não, os anjos serão recolhidos nesse dia. O Espírito Santo e os anjos todos serão recolhidos nesse dia. Por quê? A autoridade foi dada ao anticristo besta e o falso profeta. E aqui vai ter o que todos os demônios vão estar atuando aqui. Então, se você morreu e tem salvação, o que vai acontecer? Vai ficar dormindo aqui, nesse período. Hoje não, hoje quem morre já vai. Nesse período vai ficar dormindo. Porque os anjos não estão aqui. Mas você tem salvação, então vai ficar dormindo. Então, quando ressoar a sétima trombeta, aqueles filhos de Deus vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que estão vivos junto, eles vão para os ares para ter encontro com o Senhor nos ares. É isso que está falando aí, amém? Vamos ler de novo os 16 e 17 para entender melhor? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, amém? Dá para entender isso, né? Não é difícil não. Então, só que aí esse pessoal está indo depois da grande tribulação, não é isso? Então tem duas opções para você. Ou você pode se preparar como noiva de Jesus e subir antes da grande tribulação como noiva de Jesus, aquele que lavaram as vestes, né? Ontem a gente estava orando, Deus mostrou muita gente com veste suja, tá? Lava as vestes aí. Lava a veste é obediência, é arrependimento, pedir perdão, liberar perdão e cuidar do caráter, amém? Ou você sobe aqui como noiva de Jesus, ou sobe aqui na sétima trombeta, depois da grande tribulação, amém? Resumindo, ou você sobe na boa, ou você sobe com muita emoção. Aqui você vai passar por muita emoção, então é com emoção, sem emoção, aí você decide. Amém? É livre-arbítrio, com emoção, sem emoção. Então vai ter 2 arrebatamentos, e a igreja tem que se preparar para isso, amém? É isso que exatamente vai acontecer nesse fim dos tempos. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo na perrengue, sim. A nossa igreja está até aumentando, porque a gente está passando por perrengue. E depois, quando vier paz e segurança, vai continuar aumentando? Amém, vamos profetizar, não é isso? Mas é um tempo onde vai acontecer a apostasia, e nós temos que ficar atentos nesse tempo, para terminar de preparar como noiva de Jesus para subir. Então aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos que nos preparar como noiva de Jesus para subir. Então quando vier tempo de paz e segurança, é onde nós temos que nos dedicar mais na obediência da palavra de Deus. Aí sim nós temos que ficar atentos, porque é um espaço de tempo muito curto isso aí. Eu vejo que realmente vai ser em torno de 3 anos e meio, 4 anos no máximo. Não vai passar disso. Só que esse período de 3 a 4 anos vai começar já, dentro de no máximo 2 anos vai começar. Isso eu garanto, irmãos. Isso eu tenho convicção plena. Quer dizer, eu não posso garantir, mas eu tenho plena convicção que vai acontecer. Durante a pandemia, quando começou a acontecer aquela pandemia em março, abril, tudo, todo mundo entrou em desespero, não é isso? Será que o pastor entrou em desespero também? Claro que sim! Aí quando a gente entra em desespero, faz o quê? Senhor, me ajuda aqui. Aí Deus falou para mim, você está percebendo o que está acontecendo? É um cenário perfeito para o anticristo trazer solução e vai entrar em tempo de paz e segurança. Quando ele falou isso, aquele paz e segurança que a gente vai entrar. Então é um cenário perfeito para que a paz e segurança venha, porque hoje ainda não temos paz e segurança.
mas vai vir tempo de paz e segurança. A destruição virá de repente, como as dores de parto à mulher grávida. Amém. Aí no capítulo 14 a gente vai ver exatamente como é que Deus vai recolher. Inclusive capítulo 7 também, semana que vem, a gente vai ver como Deus vai recolher as pessoas. E as pessoas que ficarem, como é que vai ser. Capítulo 7 fala um pouco sobre isso. E também sobre 144 mil judeus, não é de cristãos, tá? Então capítulo 7 fala sobre 144 mil. Capítulo 14 também vai falar sobre 144 mil noivas. Ali são noivas e aqui são judeus. Então é diferente. Amém? Então dá uma lida, capítulo 7, 8 e vai lendo. Irmãos, Apocalipse você tem que ler umas 500 vezes. Sim. Amém? Alguém já leu 500 vezes? Amém, glória a Deus. Então tem muito a ler ainda. Leia, ore e peça entendimento ao Senhor. Deus vai dar entendimento. Irmão, a palavra de Deus é muito fácil na realidade. É só não complicar. A gente vai entender muito bem. Aí dá para entender o livro de Daniel, livro de Mateus, Lucas, Tessalonicenses. Tudo fala sobre esse fim dos tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Vai acontecer? Vai acontecer. A gente querendo ou não, comigo, semigo, com você, sem você, vai acontecer. Porque Deus planejou e vai acontecer. Então o que nós temos que fazer? Entrar em desespero? Não. É nos prepararmos para esse tempo que fatalmente vai chegar. Está vindo agora. Esse tempo que nós estamos vivendo. Não é emocionante isso? Não é legal isso? Nós estamos vivendo a época de ouro, irmãos. Nós estamos vivendo isso para comprovar o que está escrito. É a oportunidade de nós subirmos ao céu como vencedores, como noiva de Jesus. Basta nós obedecermos o mandamento do Senhor. Amém? Essa bênção do Senhor seja na vida de todos os irmãos aqui, de agora para sempre. Amém? Vamos ter um momento de oração. Se puder, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos.